tese jurídica que pode anular várias condenações na Operação Lava Jato continua a ser votada nesta quarta-feira. O assunto divide opiniões. Se por um lado os ministros do Supremo estão divididos contra a tese que pode anular várias condenações na Operação Lava Jato, na classe jurídica também há divergências. O jornalismo da SIC TV entrevistou dois dos mais renomados advogados. De um lado, o doutor Renato Cavalcante, que se diz a favor que advogados de delatores possam apresentar as alegações finais, última fase antes da sentença, após a manifestação da defesa dos delatores. Olha, essa decisão que saiu ultimamente do STF, que alcançou os réus da Lava Jato, nada mais, nada menos do que se fazer valer os princípios basilares do Código de Processo Penal e da Constituição Federal, que é dar direito ao réu ao princípio da ampla defesa, ao princípio do contraditório, ao princípio da inocência, e fazer valer o princípio de igualdade da arma entre as partes, tanto para o Ministério Público quanto para a defesa que esteja atuando no processo. Já para o doutor Richard Campanari, as alegações finais não são um momento de inovação no processo e se limitam a analisar as provas já produzidas. A mudança dessa regra agora, se for feita com efeitos retroativos, ou seja, se esse novo entendimento do Supremo passar a vigorar com efeitos para o passado, né, ela não só joga por terra aí o trabalho de 32 condenações da Lava Jato, como traz uma repercussão para todos os outros casos criminais, né, que estão em andamento ou que tiveram seu andamento encerrado no país e que tiveram esses questionamentos ou esse prejuízo ou qualquer arguição nesse sentido. Se for mantida a decisão, condenações em que as defesas não falaram por último na etapa final do processo poderão ser anuladas. E o processo deverá voltar à fase de alegações finais na primeira instância da Justiça. Ou que é pior ainda, né, a depender da decisão que o Supremo pode tomar, né, talvez sequer seja necessário que esse questionamento tenha sido feito no passado para que esses processos venham a ser anulados. O réu, quando ele aceita fazer um acordo da delação premiada, principalmente no caso que foi em questão da Lava Jato, que com relação foram feitos na fase inquisitorial perante a autoridade policial e o Ministério Público Federal, ali é um contrato que ele faz, né? E ali tanto o Ministério Público quanto a própria autoridade policial deixa muito claro nesse momento para o réu que a partir do momento que ele aceita fazer a delação premiada e ela é homologada, é como se ele tivesse naquele momento ele mudando de posição, ou seja, ele deixa de ser investigado e passa a ser um colaborador. Se a decisão sendo favorável, o STF sofreria um descrédito junto com a sociedade. O julgador, ele tem um grande ônus, que nem sempre as suas decisões agradam à sociedade. Ele está limitado ao Estado Democrático de Direito a responder às normas legais. Porque a lei ela não é só para quem está sendo investigado ou julgado, mas também para quem está julgando, né? E muito embora ele possa julgar de acordo com as suas convicções, mas ele certamente tem e deve julgar de acordo com as legislações, tanto no caso do processo penal e Constituição Federal. Então essa contradição, esse conflito constante aí de posicionamentos de um ministro e de outro, né, e a falta de um pensamento um pouco mais homogêneo da Corte tem gerado sim um descrédito do Supremo. Isso é ruim, né, porque uma instituição fraca, né, traz uma série de desdobramentos sociais e isso pode fazer com que a gente tenha questionamentos mais graves, inclusive sobre aspectos menos democráticos do que aqueles que nós almejamos, né? Bom, é um tema altamente complexo. Vocês veem aí o STF, né, os juízes do Supremo não se entendem, não chegam a um consenso. E nós temos aqui dois brilhantes juristas que também pensam de forma diversa. E é aí que está todo o charme do direito. Aí que está aquilo que envolve os mistérios do direito, que as pessoas se apaixonam pelo direito. Alguns até acham que não é exatamente uma ciência o direito, porque, sabe, não é exato. Há frases que são colocadas que se você chamar 4 especialistas,
cada um pode interpretar de um jeito diferente. E por isso que é uma arte fazer isso. Eu tenho profunda admiração, especialmente por esses dois grandes profissionais que a gente acabou de ouvir, que trazem para a gente aqui uma grande contribuição para nós podermos refletir a respeito do que está acontecendo no país e também as dificuldades que pode ter, eventuais, os juízes do Supremo, porque eles são ministros, mas são juízes também, para chegar ao consenso. Ah, mas o cara tem interesse. Não quero entrar nesse mérito aqui. Nós estamos, nesse momento aqui, analisando tecnicamente a matéria e não politicamente. Se eu quisesse ouvir politicamente, a gente teria ouvido, nesse momento, claro, né, teríamos ouvido deputados, senadores, não é o caso. A preocupação do jornalismo aqui da SIC TV, nesse exato momento, é buscar a técnica, os técnicos, a tecnicidade de tudo isso, para saber exatamente como é que pensam juristas que estão aqui fora, que são ordenados pela OAB e que pensam como seus colegas pensam, de forma diversa. E talvez se trouxéssemos mais 4, teríamos mais 4 opiniões com variantes nisso aí. Eu tenho aqui uma opinião que eu recebi outro dia de um desembargador. Eu fui me informar com ele e eu não pedi autorização para ele para trazer a público. Por isso que não vou dar o nome dele, mas é um desembargador de grande respeito que nós temos aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia. E ele me relatou algo parecido com o que está acontecendo aqui no Brasil, porque toda a situação é essa. Vamos dizer que a coisa realmente está correta, é para anular os processos. Agora, o que isso vai acarretar de perdas para a ordem no país? Aí está aqui o que acontece nos Estados Unidos e aconteceu. Escreveu ele para mim, após uma consulta que eu fiz, diz ele: os Estados Unidos, na década de 70, salvo engano, teve um problema desses. Eles identificaram que a ação policial costumeira era contra um comando da Constituição. Ou seja, a polícia estava agindo de uma maneira diferente do que a Constituição americana determinava e permitia. Reconhecendo isso, inúmeros criminosos iriam ser soltos e outros milhares de casos e condenações anulados. Igual aqui. Eles criaram, os americanos, em cima disso, desse problema, criaram uma doutrina de que, nestes casos, só pesando inúmeras questões, a decisão valeria para os casos futuros e não os pretéritos. Olha o que fez o americano. Por isso que esse país é o que é hoje. Bom, vamos seguir uma lei, mas que a lei vai destruir o país, vai soltar centenas e centenas de milhares de condenados, vamos parar um pouquinho, para aí. Ponderaram os efeitos danosos que adviriam da decisão. Isso se chama consequencialismo. Os julgadores, medindo os efeitos, é consequência de suas decisões, contra aquela velha dogmática da aplicação fria da lei. Ou seja, aplica-se a lei fria da lei, e a lei fria da lei é um perigo, ou você vai julgar e medindo as consequências para a sociedade, inclusive com o aumento de assassinatos, de furtos, de drogas e por aí vai. Então, parei um pouquinho. A letra fria da lei, ela tem que ser só pesada e ponderada. Com isso, eles resolveram o problema. A polícia parou de atuar como atuava, mudaram o jeito para seguir o que diz a Constituição, melhorou o seu sistema, o Estado não pagou indenizações milionárias por supostos erros de judiciário e as coisas se acomodaram. Aqui no Brasil, não. Aqui, o STF não está buscando a acomodação das coisas. Está colocando mais gasolina na fogueira. Dr. Joaci Loura Júnior, que é outro brilhante advogado, foi juiz eleitoral, deu show ali no TRE, uma das mais importantes figuras hoje do direito eleitoral do Brasil,
Mas ele é bamba também em direito civil e outras coisas mais. Ele é, e agora é, né? Eu nunca sei, é doutorado, né, doutor Joaci? Me diz aqui, aí, o senhor fez aí na Itália, foi doutorado ou foi mestrado? Eu nunca sei. Desculpa, mas é burrinho também, né? Olha o que o doutor Joaci está dizendo aqui para mim. Meu amigo, alguns ministros do STF deixaram claro hoje, ainda há pouco, enquanto já vimos até feito essa reportagem, confesso que não vi, porque foi ainda agora, alguns ministros do STF deixaram claro hoje que a decisão valerá apenas para quem fez o pedido nesse sentido desde a primeira instância e que a decisão não seria em efeito cascata e erga omnes e só valeria daqui para frente. Olha, então estão seguindo aquilo que eu li aqui, que me foi enviado pelo desembargador e que na década de 70 já estava sendo ensinado pelos americanos, pela mais alta corte dos Estados Unidos. Continua aqui o doutor Joaci. A sociedade deve entender que o STF é por natureza um órgão jurisdicional contra-majoritário, mas não é um órgão irresponsável, pelo menos não devia ser. Agora, isso sou eu que estou dizendo. Sem dúvida, olha a fé e a esperança do Dr. Joaci Loura Júnior. Sem dúvida, o STF irá medir a hecatombe que pode advir dessa decisão. Então, se a coisa for por esse... Segundo está dizendo o Dr. Joaci agora, ao vivo, acabou de me falar aqui, já há sinais dados ainda agora atrás de que eles vão sopesar, que eles vão ver e talvez seguir o exemplo da mais alta corte norte-americana. Aí eu já acho que eles estão corretos. Ou seja, quem não entrou com um protesto lá, quem não entrou com o pedido no sentido de ser revista a sua posição, esse não terá direito, apenas quem entrou. Ou seja, todo o resto dos bandidos desse país que estão nessa situação não serão beneficiados com essa decisão única que está sendo tomada em favor de quem entrou com a ação. É isso.